As prateleiras eram bem abertas na frente e Alice conseguia ver os elétrons se movimentando em cada nível. Aí está um bom exemplo dos estados de qualidade construídos em níveis de energia bem espaçados. Cada um deles é ocupado pelo número permitido de elétrons, até o nível mais alto ocupado. Acima dele há vários estados vagos, mas atualmente não há espaço para mais elétrons nos níveis mais baixos. Quando um elétron é um inquilino antigo, não há, é claro, espaço para ainda outro elétron. Normalmente, se ninguém se intrometer, o elétron não tem inclinação alguma a sair de um estado uma vez que o tenha ocupado. Porém, se esperarmos um pouco, pode ser que vejamos um movimento forçado. Alice esperou, olhou para o prédio e, logo depois, viu um fóton entrar correndo pela porta da frente. Houve uma agitação e um dos elétrons no nível mais baixo acendeu e sumiu de vista. Alice olhou em volta para ver de onde o fóton tinha vindo. Estacionado próximo ao prédio havia um pequeno caminhão com os seguintes dizeres pintados do lado: Mudanças fóton, fazemos todo o trabalho de transição. Que sorte! Exclamou contente o corretor de estados. Um fóton doou sua energia para um elétron do nível mais baixo e a excitação o levou a um dos estados vagos lá de cima. Não é sempre que ocorre uma mudança no nível fundamental. Isto cria uma vaga bem atraente. Devo tomar providências imediatamente. Ele saiu correndo e voltou logo depois com um cartaz pregado numa estaca que ele fincou no chão. O cartaz dizia: Propriedade vaga. Ótimo estado no nível fundamental. Mal tinha ele posto o cartaz no lugar, e um dos elétrons no segundo nível deu um grito e caiu para o andar de baixo. Uma vez lá, ele se aquietou e continuou como se nada de errado tivesse acontecido. Quando ele caiu, Alice viu um fóton sair correndo. Porque o elétron não tinha caído muito, a energia contida nesse fóton era bem menor do que aquela contida no fóton que atingiu o primeiro elétron. O corretor de estados suspirou, tirou um pincel do balde que havia trazido junto com o cartaz, começou a cobrir as palavras, nível fundamental, e a escrever, segundo nível, no lugar. A tinta mal tinha secado quando Alice ouviu outro grito agudo. Um elétron do terceiro nível tinha caído para o espaço vago do segundo. O corretor de estados praguejou e mudou o cartaz de novo escrevendo, terceiro nível. Jogou o pincel dentro do balde e olhou para o prédio. Outro grito agudo. Um elétron do alto do prédio tinha caído para o terceiro nível. O corretor de estados arrancou o cartaz da estaca, jogou-o no chão e começou a pisoteá-lo. Ver nota 1 no final do capítulo. Com licença, disse Alice, hesitando ao interromper aquela demonstração de emoção. Você tinha dito que os elétrons permaneceriam em seus estados indefinidamente se fossem deixados em paz, mas esses parecem ter caído espontaneamente. Assim pode parecer, respondeu o corretor, contente por se distrair um pouco de seu momentâneo ataque de nervos. Na verdade, todas essas transições de elétrons foram estimuladas por fótons, mas você não os percebeu, pois eles são fótons virtuais. Fótons virtuais têm um papel muito importante em todas as interações de elétrons. Eles não só provocam essas transições aparentemente espontâneas entre estados, como também ajudam a criar os estados. As mesmas partículas que mantêm um elétron em seu estado estável são também aquelas que forçam o elétron a deixá-lo. Antes de eu lhe falar sobre partículas virtuais, devemos dar uma olhada em partículas normais, aquelas que não são virtuais. Elas são normalmente conhecidas como partículas reais. O que as distingue é que há uma estreita relação entre suas massas individuais e a energia e o momentum que podem ter. É disso que trata aquele aviso. O corretor apontou para um pequeno adesivo, impresso em papel verde fosforescente, que tinha sido colocado na entrada do prédio. Estava escrito: Partículas reais fazem tudo na camada de massa. Dá para ver que todos gostam muito de cartazes por aqui, Alice pensou consigo mesma. Esse soa bastante sugestivo, mas devo admitir que não entendo o que ele diz. A camada de massa, disse o corretor, como se respondendo a seus pensamentos, é a região em que energia e momentum se relacionam da maneira específica necessária às partículas reais.
É o caminho reto e estreito trilhado pelas partículas convencionais e inflexíveis. Se você quiser ter força na comunidade e poder mexer nas coisas por aqui, você tem de ser capaz de transferir momentum. Se quer que algo se mova do lugar onde está, ou se quer impedir que algo se afaste, você deve transferir momentum. Em qualquer um dos casos, você está tratando com movimento e movimento significa momentum. Pouco importa se você quer iniciar um movimento ou impedir um movimento. São as mudanças no momentum que desviam objetos de suas trajetórias e fazem as coisas mudar. E, igualmente, é o controle do momentum que faz as partículas tomarem um trajeto determinado. Elétrons podem ser estimulados por fótons a fazer transições em qualquer sentido, causando absorção estimulada ou emissão estimulada. Elétrons que foram excitados para níveis mais altos de energia acabam decaindo para um estado inferior, se houver algum disponível, mesmo se aparentemente não houver fótons presentes. A isso chamamos decaimento espontâneo. A mecânica quântica diz que toda transição é causada por alguma coisa, elas não acontecem sem nenhum motivo. As quedas aparentemente espontâneas são na verdade causadas por fótons, mas não fótons reais. Elas são estimuladas por fótons virtuais, flutuações quânticas do vácuo. Em volta de toda carga elétrica há uma nuvem de fótons virtuais, cuja interação com outras partículas carregadas cria um campo elétrico. Por constituírem o campo elétrico, esses fótons virtuais estão sempre presentes em um átomo e podem produzir quedas aparentemente espontâneas de estados eletrônicos. Na camada de massa, não se pode ter momentum sem dispor da energia cinética própria da massa que você tiver. Uma partícula com muita massa, que tenha muita energia já investida em sua massa de repouso, não precisa de tanta energia cinética adicional para lhe fornecer uma determinada quantidade de momentum quanto precisaria uma partícula mais leve. Todas as partículas reais precisam ter uma determinada quantidade de energia se quiserem ter momentum. Isso vale até para os fótons, que não têm nenhuma massa de repouso. O corretor meteu a mão no bolso e tirou um monte de documentos. As condições são bem precisas. Se as partículas reais as obedecerem, estão livres de qualquer dívida energética. Podem se mover como quiserem, o quanto quiserem. Estão livres para ir e vir. Você deve ter visto a regra: o que não é proibido é compulsório. Vi, sim, respondeu Alice, ansiosa para mostrar seus conhecimentos. Foi no Banco Heisenberg, a gerente me falou sobre momentum e a outra regra, continuou o corretor entusiasmado, sem nem mesmo parar para ouvir a resposta de Alice, que diz: aquilo que é proibido deve ser feito rapidamente. Essa é a regra seguida pelas partículas virtuais. Elas não são muito discutidas na sociedade clássica e educada, mas têm um papel muito importante para o mundo. As partículas virtuais se comportam de maneira que as leis clássicas dizem não ser permitido. Como pode ser isso? Perguntou Alice, um pouco ingenuamente. Com certeza, se algo for proibido, nenhuma partícula poderá fazê-lo. O corretor ouviu e respondeu: são as flutuações quânticas que permitem que isso aconteça, disse. Se já esteve no banco, vai se lembrar de que as partículas podem pedir energia emprestada por pouco tempo. Quanto maior a energia, menor o tempo, é claro. Você já deve ter ouvido a expressão: o difícil fazemos agora, o impossível demora mais um pouco. Bem, na mecânica quântica o impossível não demora mais um pouco, mas dura um pouco menos. Partículas virtuais podem desfrutar de todos os benefícios de energia que não possuem, por um curto período de experimentação gratuita. Isso inclui serem capazes de transferir momentum. Deve ser um período muito curto, disse Alice, pensativa. E é mesmo, mas é de graça. Por isso, todos querem. Você terá uma apreciação melhor das partículas virtuais quando as tiver visto. Mas eu não consigo vê-las, reclamou Alice. A questão é essa. Você não consegue vê-las agora, o corretor respondeu rispidamente, mas verá quando puser meu capacete de realidade virtual. Ele começou a andar rapidamente na direção de onde tinham vindo e Alice torceu para que não o tivesse ofendido.
Ficou aliviada ao vê-lo voltando, carregando um capacete que parecia algo altamente tecnológico. Tinha um visor transparente que cobria toda a frente, e um longo fio que ficava preso a um plugue na parte de trás. O fio percorria todo o caminho por onde eles tinham vindo até sumir de vista. Na teoria quântica, o conceito de uma partícula não é tão preciso quanto na física clássica. As partículas carregam e transferem energia numa forma quantizada, em pacotes discretos. Em muitos casos, elas têm massas definidas, o que as distingue claramente de outras partículas e lhes permite carregar quantidades específicas de outras quantidades, tais como carga elétrica. Fótons têm massa de repouso nula, que também é um valor definido. Partículas reais, aquelas com existência de longa duração, têm relações estritas entre os valores de massa, energia e momentum. Onde as partículas são criadas e destruídas e têm uma existência efêmera, elas não obedecem a essas regras estritas, e as flutuações quânticas em sua energia podem ser grandes. Isso é especialmente válido para aquelas partículas que são intercambiadas para promover a interação entre outras partículas. Toda a energia de tais partículas é uma flutuação quântica. Elas são literalmente criadas do nada. O vácuo não é um vazio absoluto, e sim uma estrutura fervilhante dessas partículas de vida curta. Aqui está, disse ele, triunfante, uma maravilha da tecnologia moderna. É só colocar e você verá o mundo das partículas virtuais. Alice ficou um pouco nervosa ao olhar para o capacete. Era grande e parecia bem complicado e até, pensou ela, um pouco sinistro. Mas, já que ele iria revelar o mundo das partículas virtuais de que ela tanto tinha ouvido falar, não havia por que não tentar. Ela colocou o capacete na cabeça. Era bem pesado. O corretor mexeu em algo e fez uns ajustes do lado do capacete, onde ela não conseguia ver. A visão através do visor ficou embaçada com pontinhos brilhantes e, quando sua visão clareou, tudo tinha mudado dramaticamente. Alice ainda via os elétrons em seus vários níveis, mas agora, em vez de parecerem estar dentro de um edifício alto, ela os via posicionados em uma rede de linhas que ligavam um elétron a outro, como se eles fossem moscas presas nos fios brilhantes da teia de uma aranha gigante. Olhando mais atentamente para os fios, ela percebeu que eles eram feitos de fótons, mas fótons muito diferentes daqueles que ela tinha visto na academia. Todos os fótons que ela tinha conhecido até então se moviam com muita velocidade, mas ao menos se moviam normalmente. Eles começavam em uma posição e um pouco depois estavam numa nova posição. Mesmo que essas posições não fossem muito bem definidas, no intervalo entre uma e outra, os fótons passavam por todos os pontos intermediários. Alice nunca pensou que seria possível viajar de alguma outra forma, mas alguns desses fótons virtuais pareciam fazer exatamente isso. Ao olhar para eles, Alice tinha muita dificuldade em dizer qual a direção em que iam, ou mesmo se estavam realmente se movendo de maneira normal. Um fio determinado da teia, que representava o comportamento de um fóton, parecia estar ao mesmo tempo nas posições dos dois elétrons que ele interligava, sem aparentemente estar se movendo da maneira normal de um lado para outro. Esse elo desaparecia, enquanto outros apareciam em outros lugares da grande teia de fótons que ligava as cargas elétricas de todos os elétrons. Era uma visão bonita e incomum. Os fótons virtuais se moviam de todas as maneiras possíveis, enquanto alguns fótons pareciam ter dominado a arte de viajar de um ponto a outro sem realmente precisar que o tempo passasse entre os dois eventos. Enquanto Alice olhava interessada a estranha cena, ela começou a ouvir um ruído no capacete, perto de sua orelha, que foi imediatamente seguido por um clique. A visão que ela tinha à sua frente tremulou e voltou a ter o aspecto mundano que tinha antes de ela pôr o capacete. Alice reclamou alto por perder aquele quadro fascinante. Desculpe-me, disse o corretor. Infelizmente há um mecanismo de tempo embutido no mecanismo. Minha ideia era fazê-lo funcionar com moedas. Na teoria quântica, as partículas exibem propriedades classicamente associadas a ondas contínuas. Paralelamente, os campos de força clássicos são compostos por partículas.
A interação elétrica entre duas partículas carregadas quaisquer é causada pela troca de fótons entre elas. Esses fótons têm uma existência curta, o que significa que são bem localizáveis no tempo e por isso sua energia é indefinida. São partículas virtuais, cuja energia e momentum podem flutuar para longe dos valores que seriam normais para uma partícula de longa duração. Alice ainda estava impressionada demais pela visão para dar alguma atenção às desculpas do corretor e tentou descrever para ele o que tinha visto. Assim como todas as pessoas que Alice tinha conhecido nesse estranho mundo, ele começou imediatamente a dar uma demorada explicação. Esse é só mais um exemplo de como uma partícula virtual faz coisas que uma partícula normal não pode fazer. É um pouco como a penetração de barreiras. Acho que você já deve ter visto algum caso de penetração de barreiras. Me disseram que sim, respondeu Alice, com cuidado. Vi alguém atravessar uma porta assim que cheguei aqui, e me disseram que ele conseguia fazer isso porque sua função de onda se espalhava para dentro e através da porta, gerando uma pequena probabilidade de ele ser observado do outro lado. É verdade. Essa parte da função de onda permitiu que seu amigo penetrasse uma barreira que teria detido uma partícula clássica. Ele não tinha energia suficiente para atravessar a barreira. Por isso, ao atravessar a porta ele estava num tipo de condição virtual. Há poucas partículas, se é que há alguma, que são inteiramente reais. Quase todas têm alguns aspectos virtuais, apesar de algumas serem mais virtuais do que outras. Os fótons de troca que você estava observando são quase inteiramente virtuais. A regra geral diz que as partículas virtuais não obedecem às regras, mas mesmo assim não conseguem escapar delas por muito tempo. Isso significa que podem fazer coisas para as quais não têm energia suficiente. Essas partículas virtuais trocadas, como os fótons que você viu, produzem interações entre outras partículas. Elas podem penetrar através de barreiras que deteriam uma partícula clássica, e isso inclui a barreira do tempo. Elas se movem de maneira tipo espaço, enquanto partículas reais só podem ser tipo tempo. Isso significa que, apesar de uma partícula real poder permanecer em uma mesma posição enquanto o tempo passa, ela é incapaz de permanecer em um mesmo tempo enquanto sua posição muda. Uma partícula virtual pode fazer ambos. Ela pode se mover lateralmente no tempo, se assim escolher. Muito curioso, disse Alice. Não me surpreende saber que partículas reais não podem fazer isso e que se movem apenas do passado em direção ao futuro. Ver nota 2 no final do capítulo. Na verdade, não é bem assim, disse o corretor, a título de desculpa. Com certeza é verdade que a maioria das partículas avança no tempo, assim como você pensou. A maioria das partículas, porém, torna-se um pouco virtual ocasionalmente, durante uma colisão, por exemplo. Isso quer dizer que uma partícula real é capaz de mudar. Numa hora está se movimentando para a frente no tempo, de maneira obediente e respeitável. Na outra, descobre-se que ela inverteu seu caminho e está se deslocando para trás, na direção do passado. Pode ser surpreendente, mas é permitido que uma partícula real se comporte desta maneira. Oh, gritou Alice, assustando o corretor, que prosseguia com sua cuidadosa descrição. Acho que foi isso que aconteceu comigo mais cedo. Não podia imaginar o que teria havido comigo quando estava andando pelo parque e vi que tudo ao meu redor estava invertido, mas agora sei que não era o regato nem as borboletas que estavam andando para trás, era eu que estava voltando no tempo. Alice contou a seu acompanhante tudo o que conseguiu lembrar sobre o acontecido e ele concordou com a interpretação dela. Certamente me parece um típico caso de produção de antipartículas, ele disse. Antipartículas, exclamou Alice. Não sabia que isso tinha a ver com antipartículas. Lembro-me de tê-las visto no Banco Heisenberg, mas não entendo o que elas podem ter a ver com o que houve aqui. Eu diria que é óbvio, disse o corretor, apesar de Alice não achar nada óbvio. Você não vê que quando uma partícula se move para trás no tempo, ela aparece para o observador como algo totalmente oposto, avançando no tempo da maneira normal. Veja o caso do elétron, por exemplo. Ele tem uma carga negativa.
Quando se move do passado para o futuro, da maneira normal, ele leva essa carga negativa para o futuro. Por outro lado, quando se move do futuro para o passado, ele leva a carga negativa do futuro para o passado, que é como uma carga positiva indo do passado para o futuro. De qualquer forma, ele estará tornando a carga geral do futuro mais positiva. Para o observador, é como se fosse um pósitron, ou antielétron. O que aconteceu com você teria parecido para o resto do mundo como um fóton não usual de alta energia liberando sua energia para criar uma Alice e uma anti-Alice. A anti-Alice se movimentaria até colidir com uma Alice e as duas se aniquilariam uma à outra, convertendo sua energia novamente em fótons. Como pode ser isso? Disse Alice espantada. Não vejo como essa anti-Alice poderia encontrar outra Alice com quem colidir. Só há uma de mim e eu certamente não fui aniquilada, ela concluiu, desafiadora. Mas o que eu descrevi é o que pareceria para o resto do mundo. Para você, o que aconteceria é totalmente diferente. Para você, a aniquilação viria antes da criação, é claro. Não vejo nada de claro nisso, respondeu Alice rispidamente. Como é que alguma coisa pode ser destruída antes de ser criada? Essa é a ordem natural das coisas quando se está voltando no tempo. Normalmente, quando se está avançando no tempo, espera-se que a criação venha antes da destruição, não é mesmo? Claro que é, respondeu Alice. Nesse caso, se você estiver voltando no tempo, você naturalmente espera que a criação venha depois da destruição. Afinal de contas, você está vivendo os acontecimentos na ordem inversa. Eu esperava que você percebesse isso sozinha. Você estava caminhando calmamente ao lado do mecânico quântico quando de repente colidiu com a anti-Alice. No ponto de vista do seu acompanhante, você e a anti-Alice foram ambas destruídas e a energia de sua massa foi levada embora por fótons altamente energizados. Meu Deus! Coitado do mecânico, exclamou Alice. Ele deve estar pensando que fui destruída, então. Como posso encontrá-lo para tranquilizá-lo? Eu não me preocuparia muito com isso, disse o corretor, acalmando-a. Com certeza o mecânico conhece a aniquilação de antipartículas e saberá que você apenas voltou no tempo. Sem dúvida, ele está esperando esbarrar com você a qualquer hora, cedo ou tarde, dependendo de quanto para trás você foi. De qualquer forma, o processo de aniquilação converteu você em anti-Alice e você viajou para o passado até ser criada, junto com a Alice, por um fóton de alta energia. É isso que um observador teria visto. A impressão que você tem é de que parou de voltar no tempo e voltou a andar para a frente, normalmente. Você não teria visto o fóton que causou isso. Não poderia ver, porque ele deixou de existir no instante em que você inverteu sua travessia pelo tempo. Então, tanto como Alice quanto como anti-Alice, você estava em um futuro que o fóton nunca alcançou. Está vendo agora que, apesar de qualquer observador dizer que por algum tempo houve 3 de você, 2 Alices e uma anti-Alice, na verdade todas elas eram você. Por você ter ido de volta no tempo, estava vivendo o mesmo período em que já tinha estado quando passeava com o mecânico quântico. Quando você voltou ao normal pelo processo de criação de pares, você viveu o mesmo período pela terceira vez, novamente avançando no tempo. Essa parte da sua vida foi como uma estrada zigue-zagueando na encosta de uma montanha, subindo para leste e fazendo uma curva acentuada para oeste antes de voltar a subir para leste de novo. Se você subisse essa encosta na direção do norte, você poderia pensar que atravessou 3 estradas diferentes, quando na verdade atravessou 3 vezes a mesma estrada. É mais ou menos o que acontece com a produção de antipartículas. A antipartícula é uma parte da estrada que vai para o outro lado. Nessa hora o capacete começou a fazer barulho de novo e uma luzinha verde acendeu no canto do visor. Acho que o capacete está suficientemente carregado para outra demonstração, disse o corretor. Se prestar atenção desta vez, será capaz de ver os efeitos de segunda ordem. Ele ajustou o capacete e mais uma vez a visão de Alice ficou embaçada. A imagem ficou clara novamente e revelou que a paisagem estava toda unida por uma rede de linhas de fótons que a tudo permeava.
Quando Alice olhava com atenção para uma região em particular, ela podia ver que alguns dos elos brilhantes se interrompiam. No meio de um reluzente cordão de fótons ela viu um tipo de volta, em que o fóton, no meio do caminho, se transformava em alguma coisa que ela reconhecia como um elétron e um pósitron, um antielétron. Os dois se juntavam de novo, quase imediatamente, para formar um cordão de fóton que ia se ligar a um elétron de verdade. Olhando mais de perto, Alice viu outro fóton sair timidamente do elétron, na volta que o cordão dava. Perto do caminho desse fóton, ela viu o fraco contorno de outra volta elétron-pósitron. Dessa volta emergiam fótons ainda mais apagados e, se ela olhasse bem de perto mesmo, ela conseguia ver voltas pouco definidas de elétrons e pósitrons. Até onde ela conseguia ver, era possível distinguir fótons que criavam voltas fechadas de pósitrons e elétrons ou pósitrons emitindo fótons que criavam mais pares elétron-pósitron. E assim continuava, numa profusão aparentemente infinita, mas tudo ia ficando cada vez menos definido a cada estágio de complexidade. Alice estava ficando tonta de forçar os olhos para tentar ver o fim daquela sequência. Finalmente, um fim se apresentou. Ela ouviu o chiado e o clique do capacete, e tudo sumiu da sua frente. Achei que você tivesse dito que os elétrons se juntavam por troca de fótons, disse ela num tom acusador. Tenho certeza de que vi elétrons no meio das partículas virtuais. Muitos deles, na verdade. Certamente. Os elétrons reais originais agem como as fontes do campo elétrico, apesar de ser mais correto dizer que são as cargas elétricas carregadas pelos elétrons que produzem o campo. Os fótons não se importam com nada além da carga elétrica, mas onde quer que haja uma carga dessas, sempre haverá uma nuvem de fótons virtuais em volta. Se outra partícula com carga se aproximar, esses fótons estarão disponíveis para serem trocados e produzir uma força entre as duas partículas. Partículas trocáveis devem ser criadas para poderem ser trocadas e destruídas posteriormente, ao serem capturadas. Sua quantidade obviamente não é constante. Por isso, elas têm de ser bósons. A relação entre fótons e cargas funciona dos dois jeitos. Assim como partículas com carga produzem fótons, fótons gostariam de criar partículas com carga, mas não podem produzir apenas uma partícula carregada, pois a carga elétrica total não pode ser alterada. Aí temos mais uma regra, e essa não permite incertezas. O que os fótons podem fazer, porém, é produzir um elétron e um antielétron, ou pósitron, ao mesmo tempo. Já que um tem carga negativa e o outro, positiva, a carga total no universo não foi alterada. Foi isso que você viu. Os fótons virtuais produzem pares virtuais de elétrons e pósitrons, que se anulam um ao outro e voltam a ser um fóton. Durante a breve vida dos dois, porém, já que são ambos partículas com carga, eles podem criar mais fótons, que podem, por sua vez, produzir mais pares de elétrons e pósitrons, e assim por diante. Puxa vida, disse Alice. Parece muito complicado. Onde é que tudo acaba? Não só fótons podem ser criados, mas também partículas como elétrons, que precisam ser produzidos em companhia de suas antipartículas para que não haja alteração na carga elétrica total. É preciso energia para criar as massas de repouso de duas partículas como essas, mas a energia necessária pode estar disponível por um breve período como uma flutuação de energia. Tal flutuação pode ocorrer mesmo se não houver nenhuma energia presente a princípio, e as partículas podem ser criadas literalmente do nada. Espaço vazio é, na verdade, um caldo borbulhante de pares partícula-antipartícula. Não acaba. Continua assim para sempre e fica cada vez mais complicado. Mas a probabilidade de um elétron produzir um fóton, ou de um fóton produzir um par elétron-pósitron é bem pequena. Isso significa que as amplitudes mais complexas são mais fracas, sendo, às vezes, fracas demais para serem percebidas. Você deve ter visto isso. A cabeça de Alice dava voltas enquanto ela tentava entender o que tinha observado e ouvido. Só posso dizer que nunca vi nada parecido antes. É bem possível que tenha visto, sim, respondeu o corretor. O que você viu é apenas o nada em qualquer lugar.
Mas eu estou surpreso por saber que você já tinha visto nada antes de chegar aqui. Eu não diria isso, respondeu Alice indignada. Posso não ser muito viajada, mas conheço algumas coisas. Não se esqueça disso. Não duvido que seja mesmo, disse o corretor. Tenho certeza de que você veio de um lugar muito agradável, mas é relativamente fácil ver alguma coisa. Difícil mesmo é ver nada. Não sei como você conseguiu ver nada sem a ajuda do meu capacete de realidade virtual. Um momento, interrompeu Alice, que tinha começado a desconfiar de que algo estava confuso. Será que você podia me dizer o que quer dizer com nada? Certamente. Quero dizer nada, a completa ausência de qualquer partícula real. Você sabe, o vácuo, o vazio, onde todas as coisas são esquecidas. Seja lá o nome que você dá a isso. Alice ficou pasma com a extensão desse conceito negativo. E isso fica diferente com o uso do seu capacete. Eu achava que nada parecia com nada, não importando como você olhasse. Claro que importa. O vácuo pode não ser a melhor vizinhança, mas há muitas atividades secretas. Venha que eu lhe mostrarei. O corretor começou a andar com um passo acelerado e Alice o seguiu através de seu escritório. Era cada vez mais difícil para ela acreditar que eles ainda estavam dentro de um escritório, ou um prédio, pois tudo parecia muito amplo. Andaram por algum tempo, com Alice brigando com o peso do capacete e do cabo, que ia se esticando atrás dela. Tomara que esse fio seja bastante comprido, disse ela para si mesma. Tenho certeza de que logo vou chegar ao fim dele. As mansões periódicas, em que Alice tinha observado os estados dos elétrons, foram logo deixadas para trás, e eles ainda continuavam a andar. Justamente quando Alice estava prestes a implorar por uma parada para descansar, ela viu à sua frente uma coisa que parecia um lago ou a praia de um mar extremamente calmo. Quando chegaram perto, ela pôde ver que era um lago muito grande, isto é, se fosse mesmo um lago. Ele se estendia até sumir de vista, uma expansão aparentemente ilimitada. Mas, se fosse um mar, seria o mar mais estranho que ela já tinha visto. Tudo estava muito calmo, completamente parado a não ser por um tremor muito sutil, quase imperceptível, perto da superfície. Não era azul, nem verde, nem cor de vinho ou qualquer outra cor que Alice já tivesse ouvido ser usada para descrever a água. Era completamente sem cor. Era como uma noite clara, de céu aberto, mas sem as estrelas. O que é isso? Murmurou Alice, estupefata pelo vazio que via e que parecia lhe comer os olhos. Nada, respondeu o corretor. Isso é o nada. É o vácuo. Vamos lá, ele continuou. Deixe-me ligar o capacete, e você poderá ver a atividade dentro do vácuo. Ele estendeu a mão na direção do capacete e repetiu o que havia feito antes. A visão de Alice, sua visão do nada, ficou difusa e sua visão clareou e revelou uma cena muito semelhante à última que ela vira através do capacete. Novamente ela viu uma teia de fios brilhantes. Desta vez, porém, os fios não terminavam em elétrons reais, que antes pareciam estar presos na rede, mas que eram na verdade sua própria fonte. Agora não havia partículas reais presentes, apenas as virtuais. Fótons criavam pares de elétrons e pósitrons. Elétrons e pósitrons produziam mais fótons, assim como ela tinha visto antes. A rede, antes, originava-se dos elétrons reais, que eram sua fonte e sua âncora no mundo das partículas reais. Onde estava a fonte agora? Os pares de elétrons e pósitrons eram produzidos por fótons, os fótons eram produzidos pelos pares de elétrons e pósitrons, que eram produzidos pelos fótons. Alice tentou percorrer as linhas de partículas de trás para a frente, para ver se conseguia achar a fonte, mas percebeu que estava andando em círculos. Ela sentiu que devia ter perdido o fio da meada e estava tentando seguir as linhas com mais cuidado, quando ouviu o já conhecido ruído e o clique do capacete, e toda a cena desapareceu. Alice novamente explicou ao corretor o que tinha visto e disse que dessa vez ela tinha sido incapaz de decidir que partículas criavam outras partículas. Não estou surpreso, respondeu o corretor. Todas elas se criam mutuamente.
É como a história do ovo e da galinha. Todos estão nascendo e pondo ovos ao mesmo tempo. E como isso é possível? Perguntou Alice. Tem de haver uma fonte. Eles não podem vir do nada. Não só podem como vieram, foi a resposta. A única coisa que impede a produção de partículas e antipartículas é normalmente a necessidade de fornecer energia para as massas de repouso das partículas, e as partículas virtuais não são inibidas por isso. E tudo uma grande flutuação quântica. E de verdade, então? Perguntou Alice. Todas essas partículas estão mesmo lá. Estão, sim, e são bem reais, mesmo que não no sentido técnico de partículas reais. Elas são uma parte do mundo tão vital quanto qualquer outra. Acho que você já viu pelo capacete tudo aquilo de que precisava saber, disse ele, tirando o capacete da cabeça de Alice. Não vamos precisar dele agora. Vou acionar o mecanismo de retratação do cabo. Ele apertou um botão e o capacete começou a enrolar o cabo e foi puxado por ele, rolando na direção de onde Alice e o corretor tinham vindo, como se fosse uma aranha mecânica, até sumir de vista. Mesmo depois do capacete ter desaparecido, a cabeça de Alice estava cheia com as cenas maravilhosas que ela tinha visto, as quais ela remexia em silêncio enquanto caminhava ao lado do corretor de estados, ao longo da praia do vácuo infinito. Notas. 1. No interior dos átomos, os estados permitidos para os elétrons têm níveis de energia muito espaçados, e são apenas esses níveis que os elétrons podem ocupar. Um elétron só pode se transferir de um desses estados se for para outro, vazio, e, ao fazer isso, sua energia sofre uma alteração de uma quantidade determinada, a diferença de energia entre os dois estados. Um átomo em seu estado normal, ou fundamental, tem seus níveis de energia mais baixos uniformemente preenchidos com elétrons, mas há níveis superiores que estão normalmente vazios. Quando um elétron é excitado para fora de sua posição inicial, ele para em um desses níveis superiores vazios ou abandona inteiramente o átomo. Um elétron que tenha sido excitado para um nível superior pode cair de volta para um nível de energia mais baixo se houver espaços vazios disponíveis. Quando o elétron é transferido para um nível de energia mais baixo, ele deve se livrar do excedente de energia, e faz isso emitindo um fóton. E assim que os átomos emitem luz. Porque todos os elétrons ocupam estados definidos dentro do átomo, qualquer fóton que seja emitido só pode ter uma quantidade de energia igual à diferença entre as energias contidas nos estados inicial e final do elétron. Isso abre um vasto leque de possibilidades, mas ainda assim impõe uma restrição sobre a energia que um fóton pode ter. A energia do fóton é proporcional à frequência e, por conseguinte, à sua cor. Por isso, o espectro da luz produzida por um átomo consiste em um conjunto de linhas de frequências específicas. O espectro de um determinado tipo de átomo é sempre característico dele. A física clássica não tem explicação para esses espectros. 2. Partículas virtuais têm uma imprecisão, tanto no tempo quanto na energia. Essa imprecisão aparece como flutuações de energia, em que as partículas se comportam como se tivessem mais, ou menos, energia do que deviam. Outra manifestação dela aparece como uma incerteza no tempo. Em um sistema quântico, as partículas parecem ser capazes de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou, ao menos, têm amplitudes que estão. As partículas podem até inverter o tempo. O físico Richard Feynman explica as antipartículas como partículas que andam para trás no tempo. 4. Isso explica a maneira como as propriedades das antipartículas são opostas às das partículas. Uma carga elétrica negativa levada de volta no tempo equivale a uma carga positiva se deslocando em direção ao futuro. Em ambos os casos, a carga positiva do futuro está aumentando, e um elétron carregado negativamente indo. 4. Richard Feynman, QED. A estranha teoria da luz e da matéria, Lisboa, Gradiva. Em direção ao passado é visto como um pósitron carregado positivamente, que é sua antipartícula. Todas as partículas têm suas antipartículas, o que era de se esperar já que elas são, na prática, a mesma partícula se comportando de maneira diferente.
Alice andou com o corretor ao longo da borda do vácuo, observando a brilhante e tênue superfície que fervilhava continuamente com a atividade das partículas virtuais, que nasciam e morriam sem que ninguém se desse conta. Um pouco afastada da praia, Alice percebeu uma perturbação na superfície, algum tipo de depressão circular na uniformidade da superfície. Mais além, ela conseguia ver outros buracos, e muitos deles estavam reunidos em grupos. Alguns grupos eram bem pequenos e continham às vezes só um par desses objetos circulares. Outros reuniam extensas coleções. Um dos grupos que ela viu era um anel, com 6 dos objetos formando um círculo, enquanto outros se uniam em volta, do lado de fora. À distância, ela podia ver grandes grupos reunidos espalhados pela superfície. O maior continha muitas centenas dessas coisas circulares, seja lá o que fossem. Durante sua observação, Alice notou que havia fótons se elevando e ascendendo, como se decolassem de uma ou outra das formas que estavam à sua frente. Os fótons, com suas cores brilhantes, pareciam sinalizadores lançados de navios. O corretor seguiu a direção do olhar dela. Estou vendo você observar os átomos nadarem no vácuo. De um jeito ou de outro, os átomos são responsáveis pela maior parte do nosso trabalho no negócio dos estados eletrônicos. Daqui é possível ver as muitas parcerias moleculares estabelecidas entre eles. Elas variam de pequenas empresas de 2 átomos a vastos conglomerados orgânicos. Cada tipo diferente de átomo tem seu espectro de cores característico para os fótons que emite. Por isso, os fótons são como sinais que ajudam a identificar os diferentes tipos de átomos. Ver nota 1 no final do capítulo. Fiquei pensando nessas coisas espalhadas por aí, Alice admitiu candidamente. Não consigo vê-las muito claramente. É possível chegar mais perto? Se você quiser olhar os átomos mais de perto, teremos de seguir até o cais de Mendeleev. Lá, você verá todo tipo de átomo à mostra, com todos os diversos elementos dispostos em ordem. O corretor levou Alice ao longo da praia até chegar a um pier extremamente longo e estreito, que se estendia para dentro do vácuo. Ao lado dele, na praia, havia uma entrada em arco, em cima da qual lia-se o seguinte cartaz: Pier periódico. Propriedade de D. I. Mendeleev. Construído em 1869. Aqui estamos, anunciou o corretor. É aqui que os átomos aportam antes de partirem para formar os diferentes compostos químicos. Normalmente o chamamos de Marina Mendeleev, ou pier atômico, apesar de, às vezes, as pessoas o chamarem de estaleiro do universo. Você encontrará todos os tipos de átomos representados aqui. Juntos, eles passaram por baixo do cartaz e subiram na beirada do pier. Caminharam lentamente ao longo dos ancoradouros, enquanto Alice olhava a longa linha de átomos ancorados, em sequência, em um dos lados. Cada um deles parecia um buraco em forma de trompete na lisa superfície do vácuo. Essa forma a fez lembrar daqueles pequenos rodamoinhos que se formam quando você esvazia uma pia ou uma banheira, apesar de, aqui, as formas não terem nenhuma rotação visível. A superfície lisa afundava para dentro do buraco e continuava imóvel à volta do buraco. Ela afundava com uma inclinação quase imperceptível a princípio, mas ia aumentando ao se aproximar do centro. Havia sinais de que alguma atividade acontecia nas profundezas do buraco. Por que esse buraco tão fundo? Alice perguntou, curiosa. Já que estamos olhando para o nada, achei que seria plano e sem relevo. Isso é um poço de potencial, foi a resposta. Que tipo de poço é esse? Alice continuou. Conheço poços no jardim, de onde brota água, e poços de petróleo. Também me lembro vagamente de ter lido recentemente algo sobre poços de melaço, mas o que se tem em um poço de potencial? A fonte do potencial, é claro. É preciso ter uma fonte para fornecer a água de um poço no jardim. Aqui, no poço de potencial, uma carga elétrica é a fonte de potencial elétrico. Você já deveria saber o que há no poço. Ele contém fótons virtuais.
Eles fornecem a atração elétrica que faz a energia potencial de uma carga negativa ficar cada vez mais abaixo do nível do vácuo que a cerca, enquanto se move na direção da fonte potencial no centro de um átomo. E a fonte potencial que cria o poço, na verdade. O primeiro poço era bem raso, mas Alice viu que os outros iam ficando sucessivamente mais profundos à medida em que se afastavam da praia. O pier sumia no horizonte à sua frente, com átomo atrás de átomo, todos aportados de um lado. Junto de cada um deles havia um pequeno cartaz marcando o ancoradouro. O primeiro dizia, 1H, o segundo, 2Ri, o terceiro, 3Li. Cada posição tinha um cartaz diferente. Todos esses átomos vão um dia sair daqui para se combinarem e formarem grupos como aqueles na superfície do vácuo? Alice perguntou. A maioria deles vai, com certeza, mas há alguns que não, como esse aqui, por exemplo. Eles pararam ao lado de um átomo cujo cartaz dizia, 10 né. Esse é o átomo de um gás nobre. Eles são um grupo aristocrata, e isso significa que se recusam a participar de qualquer tipo de comércio. São muito reservados. Estão perfeitamente satisfeitos com a maneira que levam suas vidas e não querem se misturar com mais ninguém. Sempre viajam admiravelmente isolados. Você nunca os verá tomando parte de nenhum composto. Andaram um pouquinho mais e o corretor explicou que, além dos reconditos átomos nobres, havia uma considerável variação no entusiasmo com que os diferentes átomos se uniam aos compostos. Este, por exemplo, é um particularmente ativo, ele observou, quando os dois se aproximaram de um cartaz que dizia, 17Cl. Alice decidiu que era hora de examinar um desses átomos mais de perto, e estendeu um pé para fora do pier. Para seu deleite, ela não afundou. Seu pé ficou na superfície, causando uma leve depressão, como acontece quando alguns insetos deslizam sobre a superfície da água. Quando ela tentou andar na direção do átomo, porém, descobriu que não havia fricção no vácuo. A superfície era extremamente escorregadia, e ela não conseguiu ficar de pé. Com um pequeno grito, ela escorregou ladeira abaixo e caiu para dentro do poço. Ao cair, Alice percebeu que tinha bastante tempo para olhar à sua volta. Os lados do poço iam ficando cada vez mais inclinados e se aproximavam dela. Alice logo percebeu que estava caindo através do contorno transparente de uma série de salas com pés direitos muito baixos. As primeiras salas eram bem baixas mesmo, baixas demais até para uma casa de bonecas, mas quanto mais ela caía, as salas iam ficando gradualmente mais altas. No começo, estavam totalmente vazias e desertas, mas, depois, ela viu uma sala que tinha uma grande mesa redonda, cercada de cadeiras. No chão, viu escrivaninhas e prateleiras, como se estivesse passando por um tipo de escritório. O tempo passava e Alice ficava cada vez mais estupefata ao descobrir que continuava caindo, sem nenhum sinal de que iria chegar ao fundo. Caindo, caindo, caindo. Será que essa queda nunca chegaria ao fim? Alice gradualmente começou a perceber que sua queda não chegaria a um fim. Ela não tinha atingido o fundo do buraco, nem estava chegando mais para baixo. Ela estava flutuando sem apoio nenhum no centro do funil, no nível de uma das salas transparentes. Ela olhou em volta e percebeu que não estava sozinha. Perto dela estavam 2 elétrons, imersos em intensa e agitada atividade. Em volta deles, ela pôde distinguir o leve contorno de um escritório pequeno e lotado. Com licença, ela disse. Será que poderiam parar por um momento e me dizer onde estou? Não há espaço, eles responderam. Os estados que os elétrons podem ocupar dentro de um átomo tendem a se agrupar em conjuntos de níveis, separados por intervalos significativos de energia. Se um átomo tem seu último nível ocupado completamente cheio, então qualquer elétron extra que for adicionado terá de ir para um estado de energia mais elevada. Ele terá usualmente uma energia mais baixa do que teria se estivesse em seu estado atômico original. Átomos desse tipo, cujas camadas externas estão completamente cheias de elétrons, formam os gases nobres e não interagem quimicamente com nada na forma convencional.
Desculpe-me, mas não entendi, ela reclamou, sem achar sentido na resposta que tinha recebido. Um átomo está contido pelo campo elétrico gerado pela carga positiva de seu núcleo. Essa carga produz um poço de potencial em volta do núcleo que, por sua vez, define que estados estão disponíveis para receber elétrons. A seleção dos estados vagos é uma forma do efeito de interferência, semelhante à gama de notas que é possível tirar de um órgão acústico ou da corda de um violino. De um tubo de um órgão é possível obter apenas algumas notas, aquelas cujos comprimentos de onda se encaixam dentro do tubo. De maneira similar, os estados eletrônicos disponíveis se encaixam dentro do poço de potencial. Os estados disponíveis se reúnem em níveis de energia distintos. Qualquer outra função de onda que não corresponda a um desses estados é eliminada por interferência destrutiva. Não há espaço aqui para diminuirmos a atividade, muito menos para parar, eles responderam. Como você sabe, quando a posição de uma partícula é restrita, a relação de Heisenberg faz com que seu momentum seja grande, e está tão apertado aqui dentro que não temos escolha a não ser continuar a nos movermos. Se tivéssemos tanto espaço quanto nos níveis superiores, poderíamos nos movimentar mais livremente, mas aqui é impossível. Este é o nível mais baixo e por isso espera-se que estejamos sempre muito ocupados. É mesmo? Perguntou Alice. O que é que vocês fazem que é assim tão importante? Nada de especial. Ninguém se interessa pelo que os elétrons do nível fundamental fazem, contanto que nos mantenhamos em movimento. Nesse caso, seria possível me dizer onde eu estou, sem parar de se mexer? Ela perguntou. Pois não sei aonde cheguei. O que é que nos impede de continuar caindo para dentro do poço? Você está no nível mais baixo de um átomo de cloro, como já dissemos. Aqui, nós estamos tão perto da fonte de potencial que há muito pouco espaço. Então, temos de nos mover rapidamente para manter nosso momentum alto. Isso significa que nossa energia cinética também é muito alta. Como você vê, nenhum de nós está em um estado particularmente virtual. Elétrons têm posições asseguradas nos átomos, com bastante garantia. A maioria dos átomos tem estado por aí há muito tempo e as flutuações da energia quântica são pequenas. Por isso, para nós, elétrons, a energia e o momentum estão relacionados adequadamente. Você provavelmente sabe que, quando um elétron ou qualquer outra coisa cai dentro de um potencial, ele pende energia potencial, que é convertida em energia cinética, ele continuou. E, me explicaram isso no banco Heisenberg, Alice concordou. Aqui, neste poço de potencial, quanto mais próximo ao centro chegamos, menos espaço há, e por isso precisamos ter mais energia cinética. Se caíssemos ainda mais para perto do centro, precisaríamos de mais energia cinética do que podemos conseguir convertendo energia potencial, e por isso não é possível que caiamos mais ainda. Na verdade, paradoxalmente, nós não temos energia suficiente para continuar caindo e não podemos pegar energia emprestada na forma de flutuação quântica, pois precisaríamos dela por muito tempo. Só há dois estados neste nível e por isso só há lugar para dois elétrons, um no estado spin para cima e outro no estado spin para baixo. Existem mais estados disponíveis nos níveis mais altos, e por lá você vai encontrar mais elétrons. Os próximos dois níveis podem suportar até 8 elétrons em cada nível. Em qualquer átomo, os níveis mais baixos, aqueles com menos energia potencial, são os primeiros a ser preenchidos. O princípio de Pauli só permite um elétron em cada estado. E por isso que, quando todos os estados de um determinado nível já têm elétron, um elétron extra não tem outra escolha a não ser a ir para um nível mais elevado. Os níveis são ocupados a partir de baixo até que todos os elétrons estejam acomodados. O nível mais alto que contém quaisquer elétrons é chamado de nível de valência. É lá que moram os elétrons de valência, mesmo havendo bastante espaço vago lá em cima, no sótão. Os elétrons de valência tomam todas as decisões e controlam os compostos a que nosso átomo pode se unir. Se quiser saber como um átomo funciona, seria melhor se você fosse lá falar com eles. Ver nota 2 no final do capítulo.
E como faço para chegar lá? Ela perguntou. Bem, se você fosse um elétron, teria de esperar até ser excitada até um nível mais alto por um fóton que pudesse lhe dar a energia extra necessária. No seu caso, porém, acho que quem a levará lá será o cabineiro da escada. Você não quer dizer o cabineiro do elevador, o ascensorista? Perguntou Alice. Eu já estive no elevador de uma grande loja de departamentos e lá tinha um cabineiro que levava as pessoas de andar em andar, mas eu nunca ouvi falar de uma escada que precisasse de um.